Meus amigos, meus irmãos, bom dia, boa tarde e boa noite. O Espírito Santo de Deus, Hagios Pneumatos, ou Ruach HaKodesh, é uma pessoa espiritual, é divindade, é uma das três pessoas da Triunidade Santa. Isso é bastante claro em todo o meio cristão, é uma verdade irrefutável e nas Escrituras está amplamente documentado como um Espírito soberano, um Espírito efetor, um Espírito capacitador, um Espírito que é o responsável hoje, um único Espírito no seu poder soberano, pelo sustento, pela autoridade e pela capacitação da divulgação do Evangelho, o sustento da própria igreja, tanto a igreja institucional quanto a chamada corpo místico de Cristo ou Israel de Deus, também chamada igreja invisível ou igreja espiritual. O Espírito Santo de Deus merece o mesmo respeito que Jesus e o mesmo respeito que Deus Pai. Quem achar que não precisa respeitar o Espírito Santo de Deus está cometendo um gravíssimo pecado que vai levá-lo à perdição. Leva-o ao descrédito. Não precisamos citar nada do que Jesus disse, como João 14, versículo 26, 15, 26, Consolador, Espírito da verdade. Eu vou citar apenas Paulo, o apóstolo Paulo, capacitado por Jesus pelo Espírito Santo, como está em Atos capítulo 9, versículos 15, 16 e 17. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 12, nós já sabemos disso, mas vamos enfatizar, ele diz a partir do versículo 4 do capítulo 14. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. O Espírito que capacita em cada um dos dons é o mesmo Espírito. E há também diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Quer dizer, esse Espírito é soberano, ele tem um senhorio. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é que opera tudo em todos. Então, nós vemos aí a perfeita consonância entre poder de Deus e o poder desse único Espírito. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, e a outro segundo o mesmo Espírito, não segundo outro. Segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé. E a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. Muito bem, vamos pular para o 11. Mas um só e o mesmo Espírito, qual? O Espírito Santo de Deus. Realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, como apraz a ele, no caso singular, apraz a ele Espírito Santo, a cada um individualmente. E no 13, pois em um só Espírito, um só, todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito, com E maiúsculo. Então, o Espírito Santo não são 2, não são 10, não são 1000. Mas certas doutrinas negam a existência do Espírito Santo de Deus. Precisam negar, porque precisam negar a soberania desse Espírito, a sua capacidade efetora, capacitadora. É o Espírito que nos ensina, a nós cristãos, nos dá autoridade, nos dá destemor para nós pregarmos o Evangelho e vivermos na verdade
que Jesus estabeleceu por nós. É o nosso Espírito Consolador, é o que nos sustenta em missões, é o que nos sustenta no evangelismo, é o que sustenta toda a igreja na face da terra. Cerca de 1 bilhão de pessoas hoje é sustentada por um só Espírito, o Espírito Santo de Deus. Mas apareceu uma história aí, há muitos anos atrás, de que o Espírito Santo de Deus não existe. Não, vocês estão interpretando mal. Aí pessoas que amam a diversidade dos espíritos, né, dizem que não, o que existem são espíritos soberanos, evoluídos e também desencarnados. Espíritos evoluídos, desencarnados. Quer dizer que os meus antepassados, os seus antepassados, já de muitos séculos, morreram, evoluíram, entre aspas, reencarnaram, entre aspas, não existe isso, mas eles foram sozinhos, praticamente, a um patamar superior moral e espiritual. Muito bem. Então, nós temos legiões de espíritos superiores, desencarnados e evoluídos. Não estou falando de anjos, que é uma situação diferente. Estou falando de pressupostos espíritos santos desencarnados. Pasmem. Mas vamos delirar um pouquinho. Se eles são todos espíritos santos desencarnados e também evoluídos, eles têm que ser coerentes, não é mesmo? Se nós, seres humanos, buscamos a coerência, no mundo espiritual tem que ter essa coerência. Aí esses espíritos evoluíram moralmente dentro da mesma moral e evoluíram espiritualmente dentro da mesma vida espiritual. E todos eles foram capacitados, tendo como referencial quem? Jesus. Se eles são espíritos evoluídos, desencarnados, e estão em estágio elevado, qual é o espírito que vai dar orientação a eles? Estamos delirando, mas vamos supor. Jesus. Então, todos eles foram ensinados por Jesus, capacitados por Jesus, ensinados por Jesus, comissionados por Jesus. Muito bem. Digamos que eu faça parte de uma leva desses espíritos desencarnados e também evoluídos. Vamos pressupor. Eu sou o supervisor de uma grande legião de espíritos desencarnados. Oh, meu Deus! Aí eu digo, meus irmãos. Aí todos respondem, oi, irmão. Vocês estão todos unidos no mesmo ideal, na mesma fé, na mesma convicção. Vocês estão todos unidos em um só ideal, em mostrar a verdade do universo, em mostrar a verdade que é Jesus na sua plenitude. E todos eles respondem, sim, nós somos capacitados nisso, em um só espírito, em um só ideal, porque Jesus é o nosso ideal. Então, já que nós estamos nessa condição, eu também concordo com vocês, vamos nos dividir. Metade de vocês vai para o lado de cá, tem essa grande avenida, e nós vamos fazer o seguinte, metade vai para o lado de cá e metade vai para o lado de cá. E nós vamos capacitar as pessoas nas diversas instituições religiosas, porque há pessoas reunidas, há pessoas orando, há pessoas fazendo caridade, há pessoas nos seus diversos cultos, não é mesmo? Nós não somos uma leva de espíritos santos, desencarnados e também evoluídos? Então vamos.
está um pouquinho frio, é Porto Alegre, né? Aí, mas vocês de cá e vocês de lá façam a sua parte, eu vou fazer a minha também, e depois eu vou fazer uma supervisão aí no que vocês fizeram, tá bom? Joinha? Tá bom. Aí passam-se meses e anos, e esses espíritos ensinam as pessoas as virtudes morais, as virtudes espirituais, as virtudes doutrinárias, as virtudes teológicas, tudo aquilo que Jesus quer que eles façam, porque espírito evoluído faz só o quê? Aquilo que é top de linha, aquilo que é verdade absoluta. Não é isso que caracteriza os espíritos superiores? Muito bem. Para minha surpresa, eu vou para o lado de cá, entro em uma congregação onde eu vejo as pessoas orando e também agradecendo a Jesus Cristo pela sua morte redentora, pelo sangue derramado na cruz, pelo poder no Espírito Santo que essas pessoas recebem. Vejo que todas essas pessoas carregam uma Bíblia. E todas essas pessoas amam e respeitam as Escrituras Sagradas. E elas falam na credibilidade dos profetas e falam na credibilidade dos apóstolos. E falam em uma só vida, falam em ressurreição. Muito bem. Aí eu vou para o lado de cá e vou supervisionar. Do lado de cá, eu fico perplexo. Porque do lado de cá, ninguém carrega uma Bíblia. Um ou outro tem uma Bíbliazinha guardada, escondida. Eles carregam outra literatura. Do lado de cá, as pessoas não chamam Jesus de Salvador, de soberano. As pessoas não falam em fé, falam só em obras. Não têm consideração pelos profetas, não têm consideração pelos apóstolos, não falam em ressurreição, falam em reencarnação, falam em vidas sucessivas. Então eu vejo uma dissonância total entre o lado de cá e o lado de lá. O que eu constato? Me permitam a minha condição de supervisor, tá bom? Que há uma total incoerência, uma incongruência. Aí eu chamo a turma toda, vem cá. O que vocês andaram ensinando? Se do lado de cá se acredita numa coisa diferente do lado de lá, que espíritos evoluídos são vocês? Aí uns começam a rir. Que espíritos evoluídos são esses que do lado de cá despertam o apego às Escrituras Sagradas e do lado de cá apregoam o desapego às Escrituras Sagradas? Por que essas pessoas aqui creem em uma divindade que eles chamam Espírito Santo de Deus e os de cá não creem nisso? Por que os de cá creem numa reencarnação e os de cá não creem nela, só creem na ressurreição? Vocês perceberam qual é o exemplo que eu quero dar? Por que as pessoas de cá dizem que vão ser salvas pelas suas obras e por que as pessoas de cá são salvas pelo sangue remidor de Jesus? Nós temos duas antíteses. O que nós temos nessas duas antíteses? Duas coisas que não podem coexistir num grupo de espíritos evoluídos e desencarnados. Provando que, se o lado de cá foi induzido a uma coisa e o lado de lá induzido a outra coisa completamente oposta, não existem espíritos santos desencarnados. Tudo não passa de uma grande mentira
tudo não passa de uma grande blasfêmia, de uma heresia. Tudo para tentar, com essa mentira, com esse absurdo que eu acabei de relatar, justificar a não existência do Espírito Santo de Deus, mas o Espírito Santo de Deus, no caso, capacita sim, mediante a obra redentora de Jesus. Aí sim, um só Espírito vai capacitar, na verdade, os que creem na obra redentora de Jesus, mas não vai capacitar, na verdade, os que não creem na obra redentora de Jesus. Isso não é lógico, isso não é racional, mas as pessoas continuam a crer em Espíritos Santos evoluídos e também desencarnados, ministrando o que bem entendem, trazendo uma verdadeira balbúrdia no entendimento de muita gente. Eu fiz esse vídeo para mostrar a você que quando as pessoas descaracterizam o Espírito Santo de Deus, que é um só Espírito, elas só geram confusão, mentira, engano, engodo, heresia e afastamento de Deus. Será que a história que eu fiz foi meio cômica? Ou deu para que você, meu amigo, meu irmão, entenda essa falácia de que espíritos desencarnados evoluídos andam capacitando alguém? Nós somos cercados por anjos e demônios. Agora, anjos não andam capacitando pessoas que andam rejeitando a obra redentora de Jesus. Mas demônios e espíritos escarnecedores andam ávidos por pessoas que negam a obra redentora de Jesus. Viu, meu amigo? Com um leve raciocínio, a gente vê que a tal existência de espíritos santos desencarnados não passa de uma grande mentira. Senão todo mundo seria como o lado de cá, ou todo mundo seria como o lado de lá. Uma grande bobagem, uma grande mentira. Espíritos desencarnados e evoluídos não passa de uma grande mentira. O único espírito que nos capacita na fé cristã, na verdade, em Cristo, nas boas obras que pertencem a Cristo, nos princípios morais e nos princípios espirituais que estão associados à obra de Cristo, a obra redentora, é um só Espírito, é o Espírito Santo de Deus. Não existem espíritos desencarnados ensinando princípios morais e espirituais e baixando por aí, ensinando verdadezinha para um, verdadezinha para outro. Isso não existe. Eu espero que com isso você venha a raciocinar um pouco quando muita gente se volta contra a pessoa do Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe você. Isso é um vídeo apologético, não é uma brincadeira, é uma coisa muito séria. Embora eu tenha dado essa conotação. Ok? Que Deus abençoe você. Na verdade, nós somos capacitados por um só Espírito. E esse Espírito divinal é o Espírito enviado por Jesus, exclusivamente para nós cristãos, que cremos na sua obra redentora. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus.